simpósio de missões, e é um momento que nós paramos para nós recarregarmos as nossas baterias, né? Momento que nós é bom sentarmos para ouvir, né? Para estarmos preparados para ir ao campo, né? Porque nós militamos na frente espiritual e física, né? Então nós precisamos parar, né? A cada dia, treinarmos e irmos ao campo para que nós possamos alcançar um êxito maior a cada dia. E nós recebemos esse convite de bom grato, né, pelo pastor, e o tema muito propício para o momento, que é a missões urbanas, né? Missões urbanas, até como já foi dito pelo pastor aqui, a gente às vezes pensa em obra missionária, pensa lá na África, né? Pensa lá quando a gente quer ir em um lugar mais chique, a gente pensa na América, né? Ou na Europa. Ou quando a gente pensa assim, uma missão sofredora, a gente pensa na África, né? Mas missões, ela é feito em todo lugar. E gostei dessa palavra do pastor aqui: se você não faz missões, alguém vai fazer missões na sua vida, né? Alguém vai te evangelizar se você não evangeliza. Então é dessa maneira. Então a gente tem que está sempre trazendo essa proposta de evangelização para a nossa vida, né, como igreja de Cristo. Outro dia nós estávamos com o impacto evangelístico lá na igreja, estava falando isso. A gente pega muito e separa esse negócio assim de missões. Eu acredito que o pastor Jonas pegou essa época da igreja que não tinha departamento de missões, mas todos nós fazíamos a obra do Senhor. Todos nós, era todo domingo, eu lembro, eu era menino, todo domingo tinha evangelismo, todo domingo tinha culto livre, e a gente fazia a obra do Senhor com alegria, não tinha esse negócio de departamento de missões, culto de missões, e a obra do Senhor era seguir avante. Eu estava falando que é o momento de nós nos comportarmos como verdadeiramente como crente, porque pregar o evangelho é um ofício de um crente. Um crente em Jesus, ele prega o evangelho, né? A todo momento, a tempo e fora de tempo, né? Então, dentro dessa proposta, nesta noite, eu quero compartilhar com vocês essa ministração, essa aula, né? Aqui nesta noite, né? Missões urbanas, despertando a igreja para o desafio urbano, né? O clamor de Deus pelas missões urbanas, né? Porque Deus não só clama pelas missões estrangeiras, há um clamor de Deus pela missão local, para que nós venhamos fazer a obra do Senhor nesse tempo que se chama hoje, nesse presente. E onde nós estamos inseridos? Porque é muito difícil nós falar assim: vamos lá na África amanhã, todos nós fazer missões. Não tem como, né? Nós estamos fora do tempo, às vezes não temos o recurso, mas nós podemos fazer a obra do Senhor onde nós estamos, né? Onde nós estamos inseridos, que é a nossa comunidade, que é o nosso bairro, onde nós estamos, onde Deus nos plantou. Sabe uma coisa que Deus não colocou no coração do pastor Jonas? Vou abrir uma igreja ali naquela rua ali do nada. Deus tem um propósito, um objetivo, e Deus não te colocou você aqui por nada. Ele tem um propósito, um objetivo de você fazer parte dessa casa, de você estar inserido nesta igreja, de você estar vivendo esse tempo nesta igreja. Então viva esse tempo fazendo algo que vai engrandecer, que vai glorificar o nome do Senhor. E uma das coisas que nós precisamos entender é isso: é fazermos a obra do Senhor, é pregarmos o evangelho do Senhor, a tempo e fora de tempo, né? O texto base que foi proposto para nós nesta noite foi Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 10, né? Acredito que já foi lido, mas nós vamos estar lendo novamente junto com a igreja. Passa para mim uma próxima tela, né? Isto. Há muito povo nessa cidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 18,
versículo de número 10. Porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aí nós vamos parafrasear, pois eu tenho muito povo neste bairro, ou nesta comunidade, nesta localização, né? Deus ainda tem muitas pessoas para que Ele venha alcançar nesse local onde nós estamos inseridos. Aqui no bairro, qual é o nome do bairro aqui? Lagoinha, Lebron, né? Já eu quero parafrasear, antes de eu receber o tema, né, do texto base, eu estava meditando nesse versículo do Evangelho de João, capítulo de número 10, no versículo de número 16, que vai dizer assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco desta igreja. Me convém fazer o quê? Conduzi-las, direcioná-las. Elas ouvirão a minha voz. A voz de quem que elas vão ouvir? De Jesus. Ele tem muitas ovelhas, né, para que ele traga para essa localidade. Interessante, se você for ver do seu lado, há sempre um espaço vazio, que cabe mais uma ou duas ou três ou quatro pessoas, né? Então há um espaço aqui, ele dá para acomodar mais pessoas. Jesus, nessa parábola do bom pastor, ele vai trazer isso para nós nesta noite, que tem algumas ovelhas, ainda tem muitas, né? Tem outras, olha, eu sou uma ovelha, eu tenho outras ovelhas que elas não estão nesse aprisco. Esse aprisco aqui que nós podemos falar é a igreja local, a igreja aqui, a Assembleia de Deus, Ministério de Ribeirão das Neves, né? ADRN, né? ADRN, lá no nosso, lá é AD Santa Rita, aqui é a ADRN. Na ADRN, ela tem muitas pessoas que precisam fazer parte dessa igreja. Mas para fazer parte desta igreja, é necessário que eu entenda que Cristo, Ele me chamou, Ele me separou, Ele me colocou, me capacitou, me salvou, né? E me deu uma coisa que Ele nos deu, o quê? Poder, o Espírito Santo, né? Ele nos revestiu do seu Espírito Santo para quê? Para que nós fôssemos o quê? Pegássemos o Evangelho, é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vocês vão ser o quê? Vocês vão ser cheios do poder do Espírito Santo. E vão ser o quê? As minhas... Vai ser o quê, gente? Testemunha. Aonde que vocês vão ser testemunha? Lá na África? Não. Primeiro, aqui no bairro Lagoinha. O Senhor te chamou para aqui para o bairro Lagoinha. Ele te chamou lá para dentro da sua casa. O nome da sua rua qual que é? É essa aí. Deus te chamou para lá, né? Deus te chamou lá no seu trabalho, na sua escola ou na sua faculdade. Onde você estiver, as pessoas vão entender isso, que onde eu estou é um campo missionário. É um momento que eu tenho para falar do amor de Cristo. É um momento que eu tenho para expressar Cristo. É um momento que, se eu não falar, o outro vai me falar. Se eu não abrir a minha boca, o outro vai vir, vai abrir, vai falar. E outro dia eu falava na escola bíblica dominical e sobre isso. Nós, como nós estávamos estudando nas lições passadas, que estava falando sobre seitas e heresias, eu estava falando assim, como que essas pessoas que pregam o evangelho diferente, eles têm uma alegria de falar, né, da religião deles, daquela crença deles, e nós ficamos assim, não, será que eu falo, será que eu não falo? Se nós temos a palavra da verdade, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que edifica, por que nós não saímos falando igual eles, né? Já viu?
Tem uma turma que anda com a pasta assim, ó, eles andam, chama de porta em porta. Tem uns outros que recebem um evangelho diferente. Não, eu recebi uma instrução diferente, ficam numa felicidade que recebeu, agora eu sou judaizante, agora eu recebi aqui uma coisa aqui que não é mais Jesus, não, é outra pessoa que salva, e sai com alegria. E nós que temos o verdadeiro que salva, ficamos assim meio receosos. Mas por que nós ficamos assim? Porque às vezes o que precisa é que nós entendamos que Cristo nos salvou, que Cristo nos transformou, que Cristo nos libertou, para que nós vamos e fazemos isso em vidas de outras pessoas. Até porque Deus vai nos usar e nós, vamos entender que os irmãos de Atos dos Apóstolos, eles foram considerados cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo, que eles seguiam as pisadas de Cristo. Eles se pareciam com Cristo Jesus. E o que nós precisamos a cada dia é isso, parecermos com Cristo Jesus, para que a nossa fala seja a última coisa, mas que a nossa maneira de agir, de andar, de falar, de ser, ela vai na nossa frente, vai mudando pensamentos, vai mudando contradições, vai falando de Cristo para as outras pessoas, Então, Deus tem pessoas nas cidades que ainda não o conhecem. Se você fazer puxar na sua memória aí, rapidinho, você vai lembrar de pelo menos umas 3 pessoas que ainda não conhecem Cristo, e que mora neste, e que mora às vezes na sua, e que mora perto de você. Então nós precisamos atentarmos para isso, que há sempre alguém que não conhece Jesus, às vezes até já ouviu falar, mas ainda não teve uma experiência, ainda não teve um contato com Cristo, ainda não vivenciou com Ele. Aí essas pessoas ainda já ouviram falar sobre Ele, mas ainda não conhecem. A mesma coisa assim, não, eu já ouvi falar sobre o irmão Jarbas, já vi na foto, mas ainda eu não o conhecia. Hoje que eu estou vendo pela primeira vez, aqui na congregação, mas eu já ouvi falar dele, já vi nas fotinhas, e assim tem muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas nunca não teve um momento assim de chegar, olha, cumprimentar ele, dar um abraço nele, vivenciar com ele. E essas pessoas precisam ter essa experiência com Jesus, e serão eu e você que será esse caminho, essa ponte, essa interlocução que vai apresentar Jesus às outras pessoas. Parece assim que nós estamos falando a mesma coisa que você já sabe, não parece, pastor? Mas são coisas que nós já sabemos e não fazemos. Deixamos passar assim no relapso da vida e vamos nos envolvendo com tantas coisas. Aí eu trago aquele conselho do apóstolo Paulo, que ele fala assim, olha, o soldado que se alista, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, porque nós estamos embaraçados com tantas coisas, estamos deixando a proposta de pregar o evangelho, de observar esse momento assim que há pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor, e vamos envolvendo com os meus negócios, com os meus afazeres. Eu me envolvo com a minha família, me envolvo com o meu trabalho, me envolvo com tantas coisas, e vou deixando a obra da evangelização de lado. Eu deixo a obra da evangelização de lado, eu deixo até de estar congregando de lado, eu faço quando dá, e a obra do Senhor, ela não pode ser assim, dessa maneira de quando dá, a gente precisa trazer isso para a nossa vida como sendo algo primordial, até porque a Bíblia vai dizer, mas buscai primeiro o reino dos céus. Quando eu trago isso, buscar primeiro o reino dos céus, eu vou entender que eu preciso colocar a obra do Senhor, a evangelização em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso colocar anunciar Cristo em primeiro lugar. Nós vamos ver que os discípulos de Cristo, eles fizeram isso, eles colocaram anunciar o evangelho em primeiro lugar, eles colocaram anunciar o reino do Senhor em primeiro lugar, até porque eles acreditavam que Cristo ele poderia voltar naquela era, e nós que estamos aqui,
Não podemos perder de vista a volta de Jesus. Porque nós anunciamos o Evangelho de Cristo é para que almas não se percam. É para que pessoas não sejam condenadas com o mundo, né? Com o mundo no inferno. Nós pregamos o Evangelho de Cristo para que o Senhor venha salvar alguns. Então nós precisamos entender isso. Dentro da proposta do texto aqui nessa noite, pois eu tenho muito povo ainda nesta cidade que não conhece ao Senhor. Nós precisamos atentarmos para isso. Nessa evangelização urbana, né? Nessa forma de pregar o Evangelho de Cristo. Às vezes nós até separamos isso, missões transcultural, missão local, missão urbana, mas a obra do Senhor, ela não pode se separar. Nós temos que ter como princípio pregar o Evangelho em todo o lugar, a tempo e fora de tempo. Todo lugar, todo momento, é no posto de saúde, é no mercado, é na fila do ônibus, é dentro do ônibus, igual nós estamos vivendo um momento muito coisa assim que as leis, né? O mundo, ele quer fazer com que nós não pregamos o Evangelho em qualquer lugar, né? Hoje, você não pode pregar dentro da escola, você não pode falar dentro do ônibus, eles querem fazer isso, né? O inimigo, ele é astuto, ele usa as suas sutilezas malignas até para atacar a igreja, mas nós precisamos o quê? De estarmos cheios do Espírito Santo e pedimos ao Senhor visão, estratégia, para que nós possamos alcançar os lugares e os corações das pessoas que ainda não o receberam. Nós vivemos um contexto, as cidades têm se tornado centros de cultura, influência e também de grande necessidade espiritual, né? Em Atos 18, Deus encoraja Paulo dizendo que há muito povo naquela cidade. No Evangelho de João, Jesus afirma que ainda há outras ovelhas, o quê? A serem alcançadas, né? Isso revela o coração missionário de Deus, especialmente para os centros urbanos, né? Eu outro dia estava até falando, pastor, o desafio maior de pregar o Evangelho hoje está sendo na cidade. É verdade. Nem tanto na África, né? Nem tanto na Angola, né? Mas o desafio maior, porque se você vai ver assim, o que as pessoas hoje têm de necessidade? A não ser espiritual, mas elas ainda não reconhecem isso, né? Porque eu fico vendo lá, nós temos o trabalho na África, né? Tem a frente de trabalho, mas tem uma frente assistencial, né? Que faz com que as pessoas venham até a igreja. Mas aqui hoje, depois desse momento de pós-pandemia, que tem cesta básica dando para todo mundo, assim, a pessoa pode pegar 2 até 3 cestas básicas, ele não tem mais a necessidade de alimentícia deles já são bem resolvida. Hoje essa pessoa não tem preocupado de pagar a luz, que ele entra num programa lá, que ele tem um desconto na água, na luz e tudo mais, ele tem um cartãozinho que ele anda de ônibus de graça, e tem tantas coisas, né? E então, precisamos de quê? A pessoa que não tem Cristo vai falar assim, precisa de quê? Então é um desafio muito grande, né, sobre levar Cristo, e com isso o inimigo ele tem ganhado espaço e tem trabalhado o quê? Na mente e nos corações dessas pessoas, trazendo enfermidades espirituais, né? Espirituais, como é que é falar a palavra? Psicossomáticas, né? Trazendo isto, e são enfermidades, são artimanhas do inimigo embutidas de enfermidades, né? Porque hoje as pessoas já nem caem mais, né? O demônio fica ali atuando na vida das pessoas. E mais do que nunca, a igreja precisa buscar o quê? O poder. Glória a Deus, verdade. Poder. Nós só vamos alcançar esses corações, essas pessoas, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, nós estamos aqui sentados nesse dia de hoje e amanhã para falarmos sobre missões urbanas, sobre missões local.
Mas, mais do que nunca, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, é você andando na rua, você no ponto de ônibus, você aonde você estiver, as pessoas hão de procurar você, elas hão de ir até você, elas vão de buscar auxílio em você. Né? Que a nossa pregação seja assim, mas nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Uma referência bíblica que nós vamos ver em Jonas, no capítulo de número 4, no versículo 11, vai dizer assim, a parte B, e não lhe deu eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Você vai ver ali que Jonas foi levado para levar uma sentença para aquela cidade. Nós vamos ver que no dia de hoje, as pessoas vivem debaixo de uma sentença. Vivem debaixo de uma sentença esta que Satanás colocou sobre eles. A destruição dos lares, das famílias, as pessoas nas drogas, as pessoas envolvidas em tantas as coisas. E a igreja, nós, a igreja de Cristo, precisamos estar atento a isso, porque Deus ele tem pessoas que precisam ser libertas, transformadas nesse bairro, e precisa de que eu e você se coloca como esse canal para ir até essas pessoas. Para lá no seu vizinho lá, ele vê algo e fala assim, eu preciso de você, eu preciso que você olhe aqui na minha casa, eu preciso até que você leve o meu nome lá na sua igreja lá. É assim. Eu peguei um momento dessa parte assim, a gente lá em casa lá, era só dar de noite, de madrugada, começava a bater a porta, vai lá em casa que o demônio pegou alguém, né? Vai lá em casa, isso assim, né? Então era isso. Então as pessoas viam os crentes com esse poder, e eles precisam ver em nós o poder do Espírito Santo de Deus. Esse poder do Espírito Santo que expulsa Satanás. Esse poder do Espírito Santo que expulsa a enfermidade. Esse poder do Espírito Santo que traz vida. Amém, meus queridos? Amém? A próxima tela. O chamado missionário urbano, ele exige o quê? Eu saí hoje para entregar o panfleto. Ninguém veio. Pastor, nós fomos lá aquele dia, fizemos um culto ar livre. Não vamos mexer com isso não. Não, temos que ter coragem e perseverança. É dia após dia. Eu não posso desanimar. Eu tenho que estar ali, todos os dias falando, pregando, anunciando, né? Falando do amor de Cristo. A missão urbana, ela é o quê? Desafiar aquilo que eu falei com vocês aqui, né? Sobre isso. Hoje nós vivemos num grande centro urbano. Graças a Deus nós estamos aqui na região sudeste, com muito emprego, as pessoas bem abastecidas, né? Se você for ver, precisa, né? Por mais assim que eu moro numa região periférica, mas tem tudo, né? Então é uma missão, ela é desafiadora. Paulo enfrentou as oposições, mas Deus animou com a sua presença e propósito. Assim também somos chamados a permanecermos firmes. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 9. O que ele diz lá? Não temas, mas fala e não te cales. Isso. Essa é a proposta para nós nesta noite. Eu não posso parar, eu não posso deixar de falar, eu tenho que anunciar o Evangelho do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A proposta para nós como igreja do Senhor é esta, né? De sermos esse porta-voz, sermos essa voz que vai ali, assim como João Batista, né? Eu sou a voz que clama. A igreja precisa ser essa voz. Você, quando eu falo a igreja, às vezes a gente até quer achar que é esse momento aqui, esse quadrado aqui. Não, você é a igreja. Eu sou a igreja, né? Nós somos a igreja do Senhor, e nós precisamos entender isso, que o Senhor nos deu o quê? Autoridade. Interessante isso. Eu gosto demais daquela passagem de Lucas capítulo 9 e Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 9, ele chama os 12, dá a eles poder e autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, né? E manda eles ir de 2 em 2,
Capítulo 10, ele chama os 12 mais 70, dá eles poder, autoridade sobre as enfermidades, demônios, enfermidades espirituais também. E a igreja, ela recebeu esse poder. Nós recebemos esse poder, essa graça do Senhor, para que nós possamos fazer a obra dele. Não só lá na África, que é muito lindo nós estendermos a mão aqui e orarmos, ajoelharmos na nossa casa e orarmos, mas o objetivo maior do Senhor para nós é o quê? Que eu vá. Que eu vá. Há uma voz que clama: quem pode ir por mim? Quem pode ir falar ao seu vizinho? Quem pode ir falar ao seu amigo? Quem pode ir nos postos? Quem pode ir nas praças? Quem pode ir nas ruas? Quem pode ir? Ou não seria nem quem pode, quem deva ir, né? Porque todos nós precisamos entender que há uma proposta sobre nós. Já em 1 Coríntios, no capítulo de número 16, no versículo 9, o que ele fala lá? Porque uma grande porta e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Interessante isso, porque essa porta que nós falamos no início foi aberta. Qual o propósito de Deus para essa porta ser aberta? Às vezes as pessoas não entendem isso. Falam assim: mas eu estava lá no outro. Mas Deus te quer aqui. Ele abriu essa porta por um propósito, que às vezes a igreja ali da esquina de cima não consegue alcançar a pessoa que será alcançada por você, por mim, por você. É isto. Essa é a grande porta que foi aberta, e Deus te colocou nesse projeto. Há muitos adversários? Nós temos o adversário tanto espiritual quanto material, né? Que nós vivemos nessa luta incessante todos os dias, né? Porque nós já sabemos que luta espiritual vai ter, que a partir do momento que eu me proponho a pregar o evangelho, o inimigo há de se levantar. Aí eu vou ter as adversidades que eu preciso vencer, que eu preciso planejar o meu horário, eu preciso colocar prioridades na minha vida, eu preciso planejar a minha vida. Eu sei falar na igreja: se planeja para vir à igreja, né? Eu falo que muito se planeja para faltar, né? Do culto, não, mas se planeja para estar participando das atividades da igreja, porque, querendo ou não, às vezes você fala assim: é uma atividade da igreja que vai ter trabalho social, mas é um meio para você alcançar pessoas. E isso está inserido na missão urbana. Não, vai ter um ensaio. É um ensaio, mas é um meio para alcançar pessoas. Porque só dessa igreja estar aberta aí, pode aparecer alguém no ensaio e entregar sua vida a Jesus. Né? Um momento nós vamos parar na igreja para pintar as paredes. É um propósito, é um meio que Deus vai fazer para você pregar o evangelho. Porque as pessoas passam assim: mas olha assim, nós está todo mundo envolvido na pintura, que os crentes são tão unidos, eu quero fazer parte de um negócio desse. Então, maneiras que nós vamos pregar o evangelho não com palavras, mas com atitudes. Então, essa é a porta que Deus abriu, e nós precisamos valorizar esse momento onde Deus nos inseriu, onde Deus nos plantou, e frutificarmos, dar fruto. Até porque o crente que não dá fruto, o que ele faz? Ele é cortado e lançado aonde? No fogo, né? Então a árvore precisa dar fruto. Ou quando não dá fruto, ele não corta, ele passou lá, viu que não tinha fruto, e o que ele fez? Maldição. Em alguns momentos ele passa, não tem fruto, ele fala assim: não, vamos deixar mais um ano, vamos adubar, vamos podar. Tem várias maneiras, e o pastor da igreja, Deus instrui o pastor para isso. Você já viu que o pastor ele trata de forma diferente no mesmo problema? Porque um precisa que chegue à terra, um precisa que poda, mas tem um que já abre mão de vez, já corta e joga fora. A maneira que Deus faz na sua obra, e assim Ele vai nos
posicionando para trabalhar no reino dele, na obra dele. Próxima. Isso. Ele vai dizer, dentro dessa proposta, né, que há uma porta grande aberta e que tem muito povo nessa cidade, e dentro desse povo que é nessa cidade, a multidão, tem alguns que não são desse aprisco, que não são desta, e aprisco aqui é igual igreja. Porque o aprisco era o quê? Era uma fortaleza, um recinto feito de pedra, né? Onde o pastor colocava as ovelhas para dormir ali à noite, para ter segurança. E a igreja é esse lugar de segurança. A igreja é esse momento onde as pessoas são tratadas, curadas. A igreja representa esse aprisco. E tem muitas pessoas, muitas ovelhinhas, andando cheio de carrapicho, machucada, sem direção, sem pastor, né? E o Senhor, ele precisa trazer elas de volta. Aí precisa que eu e você, como ovelha, chega lá, encosta nela, né? Vamos para cá. Tem um lugar ali que tem um pasto, que tem grama verdinha, tem água geladinha. Vem cá fazer parte, né? Então, as outras ovelhas estão esperando ouvir a voz de Jesus. Porque estão aí no mundo ouvindo vozes. É vozes, como o pastor falou aqui, é voz da Umbanda, do Candomblé. É vozes, né, da cartomante. Hoje, nós estamos vendo aí que está crescendo muito o espiritismo, né? Está crescendo bastante. Às vezes está conversando com a pessoa assim, que você acha que não, eu sou da macumba, viu? E nós, como igreja do Senhor, estamos olhando isso assim, olha que legal, que chique, né? Você também é cristão, né? Ontem eu estava no atendimento, eu estava vendo uma senhora vestida com a roupa assim, coisa, até com as guias assim, eu falei assim, eu tenho que arrumar um jeito de eu deixar Cristo na mente dela, né? Aí eu fui levando a conversa assim, até que eu consegui, né, inculcar Cristo. Ela veio com aquela ideia de Jesus é amor. Eu falei assim, é amor sim, mas ele também é justiça. Além dele ser amor, aí eu falei assim, na sua religião tem regras? Tem. E quando você quebra a regra, o que acontece? Então, não é só amor, né? Então a gente tem que entender que Cristo, ele não é só a pregação do amor, ele é uma pregação de compromisso, mas que a salvação, ela tem os caminhos e os princípios para você passar. E nós precisamos levar isso aos corações das pessoas, levando Cristo como amor, mas mostrando que para alcançar a salvação, precisa ter uma mudança de vida e de comportamento. Aí essas outras ovelhas estão esperando ouvir a voz de Jesus. Então eu não posso ficar com essas outras ovelhas falando do Atlético, do Cruzeiro, do sei lá de quê, da novela. Não, isso não vai ter objetivo. Eu tenho que chegar falando do quê? Do reino, falando a palavra. Eu tenho que propor uma conversa de mudança de vida para ela, falando que Jesus pode transformar a vida dela, né? Jesus tem essas ovelhinhas espalhadas na cidade. É aonde? Em becos, nos prédios, nas universidades, praças, centros comerciais. Elas ouvirão a voz, mas alguém precisa falar. Alguém precisa falar. E esse alguém que precisa falar é quem? É a igreja. Quem que é a igreja? Nós. Eu e você, né? Como já foi lido nessa noite, Romanos capítulo 10, versículo 14. Como ouvirão se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? O pastor está aí para enviar, e eu vos envio, né? Ele está mandando todo dia, vai gente, vai pregar o evangelho, vai falar de amor de Cristo. Precisamos falar. E o sumo pastor também, ele já nos enviou, ele já nos deu essa comissão como igreja. Ele fala assim, ó, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, em todos os lugares. Já em Mateus 28, ele vai falar assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho ensinado. Então, além de eu pregar o evangelho,
Que eu pregar é eu chegar e falar. Eu tenho que gastar tempo em ensinar. É o discipulado. É o acompanhar. Né? É eu gastar tempo. Lembra que eu falei no início aqui, quando a gente ouve as pessoas aí que ouvem uma mensagem diferente, aí ele está na casa da pessoa todo dia, eu vim cá estudar a Bíblia com você. É eu gastar tempo, é eu planejar, é eu me envolver com essa pessoa, é eu inculcar Cristo na mente desta pessoa, que o Senhor vai me dar a partir de agora em diante, amém? Ele já até tem nos dado, né? Então, essas outras ovelhinhas precisam ouvir a voz de Jesus. E quem tem essa voz? Eu e você, a igreja do Senhor. Vós sois minhas testemunhas. Testemunha, ela fala daquilo que ela viu, daquilo que ela vive e daquilo que ela experimentou. Então, eu tenho muita coisa para falar de Jesus. Eu vivo as maravilhas dele. Eu ouço a voz dele. Eu experimento estar com ele todos os dias. Só de você chegar e falar isso com as pessoas, às vezes, mas como é que é esse negócio de viver com Jesus, de falar com Jesus? Eu nunca vi Jesus. Aí ele começa a ver a alegria que você tem de falar de Jesus, que é algo que precisa na nossa vida, é ter a alegria de falar de Jesus. Porque às vezes nós até falando de Jesus, é sempre Jesus, né? Não trazemos aquele interesse das pessoas em ter essa experiência com Jesus. Nós precisamos ter a alegria de falar de Jesus, contar as bênçãos de Jesus. Outro dia eu falava na igreja lá que não existe bênção antiga ou velha. Você pode ter recebido ela 30 anos atrás, mas tem a alegria de contar como se tivesse acontecido ontem. Tem alegria de contar isso, como Jesus fez, porque a Bíblia vai dizer que ele é o quê? O mesmo ontem, hoje e é para o mesmo que ele fazia lá na época quando ele era criança, ele faz hoje. O poder dele não mudou, a misericórdia dele não mudou, a graça dele não mudou. Ele continua salvando o homem, transformando o homem, seja o homem mais difícil. Às vezes nós vemos hoje em dia assim, mas seria difícil, as drogas pegou ele, o vício pegou ele, a doença dá demais. Não. Tenha fé, meu querido. Acredite que o Senhor ainda pode salvar. E dentro dessa proposta, dessa base desse texto que nós falamos aqui, aí o pastor nos passou essa responsabilidade de falar sobre essas missões urbanas. O que é essa missão urbana? É o quê? É a evangelização somada ao serviço realizado em contexto urbanos, onde nós estamos vivendo, no nosso bairro, na nossa rua, né? Com o objetivo de alcançar diversas culturas, classes sociais e grupos presentes na sociedade, né? Então nós vemos hoje esse desafio muito grande de levar o evangelho do Senhor no meio urbano, até porque se nós formos sair aí, hoje em dia as pessoas abrir a porta é tão difícil, né pastor Wesley? É difícil as pessoas abrir a porta. Hoje eu estava vendo assim, fazendo um apanhado, eu fui numa reunião com a minha prima no condomínio dela. Aí o pessoal falou assim, que tem 480 famílias. Eu falei, nossa Deus, é gente demais. 480 apartamentos dentro de um lugar fechado. 12 torres, né? 12 torres, um tanto de, que até o quinto andar, 4 moradores por andar. Só que para entrar lá é tão difícil. Eu fui lá na casa dessa, não, para entrar você tem que ir. Você não entra com o seu carro, você não deixa seu carro na rua, pede a sua identidade, CPF, né? Um telefone de quem você vai, um telefone de outra pessoa, não sei lá. É tão difícil entrar dentro desses lugares. E como que eu vou alcançar essas pessoas? Né? Como que nós iremos, como igreja do Senhor, fazer essa evangelização? Aí quando eu vou ver lá assim, na parte mais periférica, igual a gente tem lá nossa comunidade lá, nós temos muitas vilas. E às vezes é até difícil de entrar, né, na vila, porque há o império da criminalidade, aí os irmãos já ficam mais receosos, né? Há aquela dificuldade das pessoas também abrirem, né? Há dificuldade de você chegar.
Olha só para você o desafio de pregar o evangelho no meio urbano como está. Aí hoje, nós estávamos usando o que? A rede social. Aí agora eles criaram um meio aí que tem que ter uma lei de proteção de dados, e não sei lá o quê. Já restringiu mais a maneira das pessoas pregarem o evangelho. Mas o que a gente precisa entender sobre isso? Nós precisamos usar o que? O poder do Espírito Santo, para que o Senhor venha nos dar estratégias para chegar a esses lugares. Porque quando a gente olha assim, o que a gente vai fazer, né, pastor? Cruzar o braço. Não tem como eu fazer nada. Como é que eu vou fazer? As pessoas não abrem mais o portão, as pessoas não abrem mais a casa. Você vai fazer uma panfletagem na rua, como é que é? As pessoas não querem isso não, né? Não pega mais o panfletinho, né? E aí? Eu posso falar com você? Não, eu estou com pressa, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer. As pessoas estão assim nesse automático, não param. Mais do que nunca, precisamos daquele poder de Pedro e João na entrada do templo. Não tenho ouro, não tenho, mas o que eu tenho, isso te dou. O poder do Espírito Santo, ele precisa estar atuante na nossa vida. Sabe o que vai trazer pessoas? É o poder de Deus na nossa vida que vai atrair. Porque o poder do Espírito Santo, ele é essa força que atrai pessoas. Esse dínamo, ele atrai as pessoas. Não vai ser muito a gente falar, mas vai ser o poder do Espírito Santo. Nós não temos a maneira de alcançar, mas pelo poder do Espírito Santo, pessoas serão alcançadas desse barco. Aleluia! Pelo poder do Espírito Santo, muitas pessoas entenderão e farão parte desse aprisco aqui, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então é isso. O que são as missões urbanas? É isso, é alcançar, né, as classes sociais e os grupos presentes na sociedade. Nós vivemos um momento no contexto de sociedade, mas há os seus grupos, né? Há o grupo, a gente pode separar assim, há o grupo dos jovens, da terceira idade, né? Aí você vai ser separado por alguns. Eu fico vendo assim que cada contexto de uma região é uma coisa, né? Lá na minha região, assim, é mais um grupo mais voltado, assim, fala que os problemas de uma região de um lado é diferente dos problemas da região do outro. A gente precisa conhecer isso. Quais as dificuldades que as pessoas têm, quais os desafios que nós vamos ter para levar o Evangelho a essas outras pessoas, né? E dentro de nós entendermos isso, o Senhor, ele vai nos dando o quê? Estratégias para que nós venhamos alcançar estas pessoas. As missões urbanas no contexto cristão é um movimento evangelizador de serviço que se concentra nas cidades e comunidades urbanas, né? No contexto cristão é nós sairmos e irmos levar o Evangelho do Senhor, né? Dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, da nossa comunidade, dentro das escolas. Quando eu fazia a faculdade, eu fazia parte antes, na escola do segundo grau, a falar de Jesus Cristo aos outros estudantes. E isso também é uma forma de evangelização urbana, né? Então nós precisamos o quê? Uma das coisas, identificar os grupos, os nichos, né? É interessante isso, a igreja, ela tem os seus grupos, jovens, adolescentes, crianças, senhores e senhoras, e cada um consegue falar a sua linguagem, né? Vai falando essa linguagem e vai rompendo esses etnias, né? Esses grupos, né? E vai levando Cristo da maneira deles. Os adolescentes levam Cristo da maneira deles. As jovens senhoras, os jovens senhores levam Cristo da maneira deles. Os mais de idade levam Cristo de uma maneira diferenciada, mas todo mundo pregando o mesmo Evangelho, a mesma palavra de libertação, de transformação de vidas. Muda para nós? O que visa a missões urbanas? Visa o quê? Levar o Evangelho e promover nas áreas urbanas, abordando os desafios e oportunidades específicas que essas regiões apresentam. Então a igreja também, através do Evangelho, ela chega mudando a sociedade. A igreja tem o poder de fazer isso.
A igreja tem o poder de transformar isso. Até porque quando nós vemos isso, assim, um lugar que está muito, a violência está demais, quando a igreja começa a entrar, você vê que aquilo muda o contexto, muda as situações daquele local, né? Porque o evangelho, ele traz paz, ele traz essa transformação de localidade, de mentes nas pessoas, né? Você vai ver assim, as pessoas falam assim, não, mas a pessoa era assim, fazia aquilo, andava bêbado, andava caído. Quando o evangelho chega, a pessoa transforma, começa a andar bonito, né? Bem ajustado, porque o evangelho, ele muda a forma social da pessoa, né? Aí você vê, a pessoa morava numa casa, coitado dele, né? Era até difícil, você ia entrar, tinha que ficar segurando o teto, o telhado, mas a pessoa começa a gastar seu dinheiro com coisas que é útil, aí ele já consegue fazer uma reforma na sua casa, ele já muda de vida. É isso que o evangelho faz, ele faz uma transformação social. E tem também a frente social que a igreja faz também. A igreja tem o seu contexto social de ajudar aqueles que estão desamparados, né? Aqueles que estão sem recursos, com a cesta, com a roupa, com o medicamento. Isso é a forma de nós pregarmos o evangelho. Assim, próximo. Então, só um panorama nosso estado aqui de Minas Gerais. Nós temos uma população estimada em 21.322 mil pessoas, né? E um total de municípios espalhados no nosso estado, 853 municípios. Mas nós estamos aqui na cidade de Belo Horizonte, né? Aqui Belo Horizonte. Tem aproximadamente 2.416.000 habitantes. São muitas ovelhas para fazer parte desse aprisco. Ainda tem muito povo a ser alcançado. Então, nós vamos ver aí que dentro desse povo que está para ser alcançado, tem crianças, adolescentes, né? Senhores, senhoras, né? Nós vemos aqui entre crianças, na faixa de 4 a 5 anos, é 96% dessa população. Olha só para você ver o número de pessoas que estão aí para ser alcançadas. Somente uma mente limpa, né, que a igreja pode alcançar fazendo trabalho com crianças, projeto com as crianças, né? Então, são 30... Mais o que? No nosso... Isso que eu queria falar, sobre as crianças, né? Que é um grupo grande para nós sermos alcançados. Nós precisamos estar preparados para alcançar essa população, né? Um desafio missionário, que são as crianças, os estudantes, né? Mais do que nunca nós precisamos atentarmos para essas pessoas que precisam ser alcançadas, porque se nós alcançamos as crianças agora, quando elas chegar na sua idade ali, elas já conhecem Cristo e já são uma igreja que vai estar bem estabelecida no futuro, né? A densidade demográfica, a idade média de 37 anos, né? A educação, o índice da educação é elevado e alta taxa de escolarização infantil, pode mudar? Os desafios urbanos que nós temos: diversidade cultural e religiosa. Nós temos muitas pessoas de várias culturas e várias religiões. A outra, desigualdade social, né? Nós vemos hoje, tem uma desigualdade, mas hoje, aquilo que nós falamos, o governo está entrando muito, né? Satisfazendo essas outras áreas. Mas a gente até vê isso, nós vamos ver de forma espiritual. Nós vemos esse contexto social, quando eles defendem esses projetos, que eles querem afastar a igreja dos projetos sociais. E a igreja, quando ela entra com um projeto social, ela entra também anunciando Cristo, o Evangelho. E o que o governo ele quer? Eu quero fazer isso tudo, porque eu crio uma sociedade cética, ateia, né? Sem Deus. Então é algo muito importante, que nós precisamos atentarmos e orarmos nesse sentido também, né? Mas o que? O envelhecimento populacional, né? Nós vamos ver aqui hoje a população está envelhecendo muito rápido
e são poucas pessoas igual eu que tem a fé de ter muito menino. Então, tipo assim, nós vamos ver que a sociedade está ficando mais velha e menos jovens também, né? A educação e o acesso ao conhecimento também, né? Hoje nós vamos ver isso, a dificuldade que nós vamos ter do evangelho chegar dentro das escolas. E outra coisa, não sei se vocês estão atentos ao que está acontecendo nas escolas municipais. Eles estão colocando esse negócio aí, diz que tem que conhecer a matriz, né? As pessoas têm que estudar sobre as suas matrizes. Eu estava lendo um livro do meu sobrinho, ele estava falando o nome dos demônios, falando, né, ensinando a invocar, né, entre aspas, que eles falam que é cultural, mas eles estão inserindo uma religião na mente das crianças que estão dentro das escolas, né? O espiritismo, não, o animismo, a adoração a Satanás. Eu estava vendo um debate dos vereadores de Betim, também, que eles fizeram um livro também, assim, né? Belo Horizonte já estava com isso também, e o meu sobrinho estuda na escola, assim, particular, já colocaram no currículo da escola também, e estão todo mundo estudando. Nós estamos estudando sobre matriz africana, a nossa cultura, as nossas ancestrais, com ancestralidade, com essa coisa de estar estudando a ancestralidade, eles estão colocando na mente dos adolescentes, criancinhas, de 7, 8 anos, ensinando eles a adorar a Satanás, a invocar demônios. E isso nós precisamos estar atentos sobre isso. Como que a igreja se posiciona nesse momento? Né? A irmã Edivane aí trabalha com crianças, né? Coisa assim. Então nós estamos vendo isso, e está sendo um ataque muito grande depois que esse governo entrou aí. Então, é uma investida grande sobre isso. E a igreja precisa jogar luz nisso, né? Jogar luz. E na hora que vocês forem escolher os seus representantes, na hora de decidir o voto, pensa nisso também, né? Então, nós fazemos parte, nós somos seres sociáveis, nós somos cristãos, cheios do Espírito Santo, mas somos social também, vivemos numa comunidade, e isso tudo interfere em nós também, amém? Amém? Pode passar. O secularismo, né, o pluralismo, e a população também na marginalidade, ou em cárcere, né? Tem aí as partes de evangelização dos cárceres, né? Como é que chama o negócio? Que fala capelania, isso. Obrigado, meu querido. A capelania, né? Capelania para idosos, capelania para a terceira idade, agora tem capelania educacional, escolar, prisional e assim, e hospitalar. Se você tem a oportunidade de fazer, faça esse curso, vá fazer a obra do Senhor aonde o Senhor te colocar, né? Não espere o Senhor colocar uma doença em você para você falar assim, agora eu vou aqui fazer uma evangelização nos hospitais. Não, né? Então vamos, passou aí o fundamento bíblico para nós estarmos fazendo a obra do Senhor, que é Mateus, né? Mateus 28, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, e Atos, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia. E Jeremias, capítulo 29, versículo 7, procurei a paz da cidade e orai por ela ao Senhor. Faça o outro para nós encerrarmos, né? Achei interessante essa palavra aqui do pastor Ronaldo Lindório, que ele é um dos missionários assim, que fala muito sobre missões urbanas. Ele destaca que a missão urbana exige uma igreja que viva o evangelho de forma autêntica e seja bênção em seu contexto antes de alcançar outras pessoas. Então, para nós levarmos o evangelho, nós precisamos o quê? Viver o evangelho. Só vamos levar aquilo que nós temos, que nós vivemos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, né? Que você saia daqui nessa noite pensativo de como você pode alcançar as pessoas. As cidades brasileiras estão crescendo a cada dia, né?
e se diversificando muito em tecnologia, e a igreja tem um Deus que é supra-tecnológico, ou seja, Ele está à frente de qualquer tecnologia humana, né? E a igreja deve responder com amor, criatividade e fidelidade à proposta que Deus te deu, que é pregar o Evangelho. Então, meus queridos, envolva-se em missões, faça missões, envolva-se em pregar o Evangelho, viva o Evangelho aonde você estiver. Você vivendo esse Evangelho, você não vai nem precisar nem falar, as pessoas irão até você procurando o amor de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Desculpa passar o horário. Oh, Jesus.